Você sabia que muitos irmãos jejuam durante anos e, mesmo assim, nunca experimentam uma verdadeira transformação espiritual? Isso porque existe um passo a passo para fazer com que o seu jejum realmente traga uma transformação espiritual verdadeira para a sua vida. E pensando nisso, hoje vamos relevar o passo a passo para jejuar e ter uma transformação espiritual verdadeira. Amados irmãos, a paz do Senhor Jesus Cristo. O primeiro passo para um jejum verdadeiro começa com entendimento. Muitos iniciantes pensam que jejuar é convencer Deus a agir, mas a Bíblia mostra algo diferente. O jejum não muda Deus. O jejum muda o coração humano. Em Isaías capítulo 58, Deus declara qual é o jejum que ele escolheu: soltar as correntes da injustiça, libertar o oprimido e restaurar a comunhão com o Senhor. Isso significa que o jejum começa dentro, antes mesmo de começar no prato. Arqueólogos e teólogos costumam explicar que, nas culturas bíblicas antigas, o jejum sempre estava ligado à dependência total de Deus. O povo entendia que o alimento sustentava o corpo, mas somente Deus sustentava a vida. Quando alguém jejuava, estava dizendo espiritualmente: Senhor, preciso mais da tua presença do que das minhas necessidades físicas. Aqui está o primeiro sinal de transformação espiritual durante o jejum. A consciência espiritual aumenta. Coisas que antes passavam despercebidas começam a incomodar. Pequenos pecados deixam de parecer pequenos. A voz da consciência fica mais sensível. Isso acontece porque o espírito começa a assumir o lugar que antes era dominado pelos desejos naturais. Jesus ensinou isso quando jejuou 40 dias no deserto, conforme Mateus capítulo 4, mostrando que o ser humano não vive apenas de pão, mas da palavra que procede de Deus. Muitos iniciantes erram porque começam um jejum tentando fazer algo muito extremo. A Bíblia nunca ensinou competição espiritual. O verdadeiro jejum é progressivo. Começa com propósito claro. Antes de iniciar, a pessoa precisa definir diante de Deus o motivo do jejum, buscar direção, vencer uma batalha espiritual, fortalecer a fé, vencer hábitos que afastam da presença do Senhor ou simplesmente aproximar-se mais de Deus. Segundo passo, preparar o coração antes de preparar o corpo. Em primeira carta aos Coríntios, capítulo 13, o apóstolo Paulo ensina que práticas espirituais sem amor não produzem resultado eterno. Isso significa que jejuar carregando mágoa, orgulho ou falta de perdão enfraquece o propósito espiritual. O jejum verdadeiro começa com arrependimento sincero. Talvez você esteja ouvindo agora e pensando: por que nunca senti mudança mesmo jejuando? Porque o jejum não é apenas ausência de comida, mas presença de Deus. Não adianta tirar o alimento e continuar alimentando ansiedade, redes sociais excessivas, pensamentos negativos ou discussões desnecessárias. O jejum bíblico cria espaço para Deus ocupar áreas que estavam cheias de distrações. Durante o jejum, algo poderoso acontece no interior da pessoa. A dependência emocional começa a ser curada. Muitos percebem que usam comida, entretenimento ou rotina para fugir de dores internas. Quando essas distrações são retiradas, Deus começa a tratar a alma. O rei Davi experimentou isso profundamente. No Salmo 35, versículo 13, ele declarou que humilhava a alma com jejum. Isso mostra que o jejum quebra o orgulho espiritual e abre espaço para a restauração. O jejum não é sofrimento, é alinhamento. Quando o corpo diminui o ritmo, o espírito encontra espaço para ouvir Deus com clareza. Por isso, muitos relatam paz inesperada durante o jejum. Não é fraqueza, é sensibilidade espiritual sendo restaurada. Existe ainda algo que quase ninguém ensina aos iniciantes. O jejum revela batalhas espirituais ocultas. Quando Daniel decidiu jejuar por entendimento, conforme Daniel capítulo 10,
houve resistência espiritual invisível. Isso mostra que o jejum ativa movimentos no mundo espiritual. Por isso, algumas pessoas enfrentam desânimo repentino, distrações ou vontade de desistir logo no início. Não é coincidência. É resistência espiritual sendo confrontada. Aqui nasce o terceiro sinal de transformação, a perseverança espiritual. A pessoa começa a perceber que consegue dizer não para impulsos antigos. O domínio próprio cresce, a mente fica mais clara, o coração passa a desejar oração espontaneamente. O jejum ensina o cristão a governar a própria vontade em vez de ser governado por ela. Muitas pessoas começam um jejum cheias de fé, mas acabam desistindo nos primeiros dias porque ninguém ensinou o método correto. O problema não está na falta de espiritualidade, mas na falta de orientação bíblica. O jejum verdadeiro não começa pela força humana, começa pela direção de Deus. Quando alguém entende isso, o jejum deixa de ser peso e passa a ser encontro espiritual. O terceiro passo para quem está iniciando é escolher o tipo de jejum adequado. A Bíblia apresenta diferentes formas de jejuar. Em Ester, capítulo 4, o povo realizou um jejum total por um período específico diante de uma situação urgente. Já em Daniel, capítulo 1, Daniel realizou um jejum parcial, abstendo-se de alimentos considerados prazerosos. Isso mostra que não existe apenas um modelo. O importante não é copiar o jejum de outra pessoa, mas obedecer àquilo que Deus coloca no coração. Para iniciantes, o caminho mais seguro é começar com jejuns menores, como algumas horas dedicadas exclusivamente a Deus. Durante esse período, substitui-se o tempo da refeição por oração, leitura da palavra e silêncio espiritual. O erro mais comum é continuar a rotina normal, apenas sem comer. O jejum bíblico exige troca, menos alimento físico e mais alimento espiritual. Aqui surge o quarto sinal de transformação espiritual, que é quando sua mente começa a desacelerar. No início do jejum, pensamentos ficam agitados, surgem distrações, lembranças antigas, preocupações esquecidas. Muitos interpretam isso como dificuldade espiritual, mas na verdade é limpeza interior acontecendo. Quando o corpo reduz estímulos, aquilo que estava escondido na alma vem à superfície para ser tratado por Deus. Jesus ensinou algo profundo em Mateus capítulo 6. Ele disse que o jejum não deve ser exibido diante das pessoas. Isso revela um princípio poderoso. O jejum fortalece a intimidade secreta com Deus. A transformação mais profunda acontece longe dos aplausos humanos. É no secreto que Deus molda o caráter. Durante o jejum, o cristão começa a perceber mudanças práticas. A oração deixa de ser obrigação e passa a ser necessidade. Versículos bíblicos ganham um novo significado. O coração se torna mais sensível à presença do Espírito Santo. Pequenas atitudes começam a mudar naturalmente. Isso acontece porque o jejum reorganiza prioridades espirituais. Outro ponto essencial para iniciantes é entender o papel da água e do cuidado com o corpo. A Bíblia nunca incentiva negligência física. Em primeira carta aos Coríntios, capítulo 6, versículo 19, Paulo ensina que o corpo é templo do Espírito Santo. Portanto, o jejum deve ser feito com sabedoria. O objetivo não é provocar fraqueza extrema, mas gerar fortalecimento espiritual. O quinto passo é estabelecer momentos fixos de oração durante o jejum. Daniel orava 3 vezes ao dia, conforme Daniel capítulo 6, versículo 10. Isso demonstra disciplina espiritual. Sem oração, o jejum se transforma apenas em dieta. A oração é o que conecta o sacrifício físico ao propósito espiritual. Talvez alguém esteja percebendo agora que tentou jejuar antes e não sentiu diferença. Isso acontece quando o jejum não é acompanhado de entrega emocional. Deus não busca apenas abstinência alimentar. Ele busca coração quebrantado.
No Salmo 51, Davi declara que o coração quebrantado Deus não rejeita. O jejum cria o ambiente perfeito para esse quebrantamento acontecer. Existe também um momento crítico durante o jejum chamado ponto de resistência espiritual. Geralmente ocorre quando surge vontade intensa de desistir, irritação inesperada ou sensação de vazio. Muitos param exatamente nesse momento sem saber que estão prestes a atravessar a barreira espiritual. Perseverar nesse estágio fortalece a fé de forma extraordinária. Aqui aparece o sexto sinal de transformação, discernimento espiritual. A pessoa começa a perceber escolhas erradas antes mesmo de cometê-las. Conversas desnecessárias perdem o interesse. A consciência espiritual fica ativa. É como se Deus ajustasse a visão interior. Se você está assistindo até aqui, comente: "Eu sou filho de Deus". Essa atitude fortalece o compromisso público com a fé. Agora preste muita atenção, porque poucos ensinam isso. O jejum também expõe áreas de dependência emocional e espiritual. Pessoas percebem vícios de comportamento, ansiedade escondida ou necessidade excessiva de aprovação humana. Isso não significa fracasso espiritual. Significa que Deus está revelando aquilo que deseja curar. Em segunda carta aos crentes de Corinto, capítulo 12, Paulo aprende que o poder de Deus se aperfeiçoa na fraqueza. O jejum leva exatamente a esse lugar de dependência total. Quando o ser humano reconhece limitações, Deus manifesta força sobrenatural. Existe um momento no jejum em que algo invisível começa a acontecer. Não é emoção passageira, não é sensação psicológica, é ajuste espiritual profundo. Muitos iniciantes chegam até aqui sem perceber que estão entrando na fase mais importante do processo: aprender a ouvir Deus. O jejum não foi criado apenas para pedir respostas, mas para desenvolver sensibilidade espiritual. O sétimo passo para uma transformação verdadeira é aprender o silêncio espiritual. Vivemos em um tempo de excesso de vozes, opiniões e distrações constantes. Durante o jejum, Deus convida o cristão a diminuir o barulho exterior para que a voz divina se torne clara. Em 1º livro dos Reis, capítulo 19, o profeta Elias não encontrou Deus no vento forte, nem no terremoto, nem no fogo, mas em uma brisa suave. Isso revela que Deus frequentemente fala de maneira tranquila e somente um coração desacelerado consegue perceber. Muitas pessoas esperam ouvir uma voz audível, mas a Bíblia mostra que Deus fala através da palavra, da paz interior, da convicção espiritual e da direção que nasce dentro do coração, alinhado com as Escrituras. Durante o jejum, versículos começam a tocar profundamente. Mensagens parecem direcionadas pessoalmente. Situações ganham clareza inesperada. Esse é o Espírito Santo conduzindo o entendimento. Aqui aparece o sétimo sinal de transformação espiritual: alinhamento de propósito. A pessoa começa a perceber aquilo que realmente importa. Objetivos mudam, prioridades são reorganizadas. O que antes parecia urgente perde força, e aquilo que tem valor eterno passa a ocupar o centro da vida. Outro ensinamento essencial para iniciantes é compreender que o jejum não elimina lutas espirituais imediatamente. Na verdade, muitas vezes, elas ficam mais evidentes. Jesus jejuou 40 dias e logo depois enfrentou tentações diretas do inimigo, conforme Mateus capítulo 4. Isso mostra que o jejum fortalece para a batalha, não para fugir dela. Durante essa fase, pensamentos antigos podem tentar retornar. Desânimo pode surgir sem explicação. Algumas pessoas até questionam se estão fazendo algo errado. Na realidade, estão avançando espiritualmente. O jejum ilumina áreas que antes estavam escondidas. Deus revela para restaurar, nunca para condenar. O oitavo passo é substituir hábitos antigos por práticas espirituais conscientes.
Não basta retirar o alimento, é necessário alimentar o espírito diariamente. Leitura bíblica em voz alta, momentos de adoração, oração sincera e gratidão constante fortalecem o processo. Em Josué capítulo 1, Deus orienta que a palavra seja meditada dia e noite. Durante o jejum, essa prática se torna ainda mais poderosa. Algo surpreendente acontece quando o jejum é praticado corretamente. Emoções começam a ser curadas. Pessoas que carregavam ansiedade percebem calma interior. Mágoas antigas perdem força. O coração se torna mais leve. Isso acontece porque o jejum reposiciona a confiança em Deus. Em Filipenses capítulo 4, versículos 6 e 7, Paulo ensina que a paz de Deus guarda mente e coração daqueles que apresentam tudo em oração. Talvez alguém esteja ouvindo e percebendo que nunca foi ensinado dessa forma. Muitos aprenderam apenas regras externas, mas o jejum verdadeiro transforma de dentro para fora. Não é aparência religiosa, é relacionamento vivo com Deus. Existe ainda um detalhe que poucos percebem. O jejum começa a mudar a forma como a pessoa reage às dificuldades. Situações que antes causavam desespero passam a ser enfrentadas com fé. A confiança em Deus cresce de maneira prática. Em Romanos capítulo 12, Paulo fala sobre renovação da mente. O jejum acelera esse processo de renovação espiritual. Aqui surge o 9º sinal de transformação: autoridade espiritual. Não significa superioridade sobre outros, mas firmeza interior. A oração ganha força. A fé se torna estável. A pessoa começa a perceber respostas espirituais acontecendo de maneira natural. Mas existe um erro silencioso que impede muitos de viverem a plenitude do jejum: terminar o jejum sem finalizar o processo espiritual. Muitos voltam imediatamente aos antigos hábitos e perdem parte da transformação iniciada. O encerramento do jejum é tão importante quanto o começo. Chegamos ao ponto que poucos ensinam, mas que determina se o jejum será apenas uma experiência temporária ou uma verdadeira transformação espiritual permanente. Muitas pessoas jejuam, sentem a presença de Deus, vivem dias intensos espiritualmente, mas depois voltam exatamente para o mesmo estado espiritual anterior. Isso acontece porque não compreenderam o passo final do jejum bíblico. O 10º passo é aprender a encerrar o jejum diante de Deus. O jejum não termina quando a pessoa volta a comer. O jejum termina quando aquilo que Deus iniciou no espírito é firmado no coração. Em Esdras capítulo 8, o povo jejuou, buscou direção divina e depois seguiu o caminho confiando plenamente no Senhor. O encerramento do jejum é um ato espiritual consciente. O primeiro cuidado ao finalizar é voltar à alimentação com equilíbrio e gratidão. A Bíblia mostra repetidamente momentos em que refeições eram acompanhadas de agradecimento a Deus. Jesus, antes de multiplicar os pães, agradeceu. Isso ensina que o alimento deixa de ser apenas físico e passa a ser lembrança da provisão divina. O jejum ensina dependência. O retorno ao alimento ensina gratidão. Aqui aparece o 10º sinal de transformação espiritual: contentamento. A pessoa percebe que precisa de menos para viver em paz. Ansiedades diminuem. Comparações perdem força. O coração aprende a descansar em Deus. Em 1ª carta a Timóteo, capítulo 6, Paulo afirma que a piedade com contentamento é grande fonte de riqueza espiritual. O verdadeiro propósito do jejum não é mudar Deus, é mudar quem jejua. Deus não precisa ser convencido, ele já conhece todas as necessidades. O jejum prepara o coração humano para receber aquilo que Deus já deseja entregar. Quando isso é compreendido, o jejum deixa de ser tentativa de negociação espiritual e se torna alinhamento com a vontade divina. Jesus revelou esse princípio quando ensinou a oração do Pai Nosso em Mateus, capítulo 6. Seja feita a vontade de Deus.
O jejum conduz exatamente para esse lugar. A maior transformação espiritual acontece quando o cristão deixa de pedir que Deus siga seus planos e começa a desejar viver os planos de Deus. Muitos iniciantes esperam sinais extraordinários, mas a maior evidência de um jejum verdadeiro é uma vida transformada depois dele. Relações restauradas, escolhas mais sábias, paz interior constante e desejo maior pela presença de Deus. O jejum não produz apenas momentos espirituais, ele forma caráter espiritual. Talvez alguém esteja percebendo agora que Deus não queria apenas resolver um problema específico, mas iniciar uma nova fase espiritual. O jejum abre portas interiores. Ele reorganiza emoções, fortalece a fé e desperta vigilância espiritual. Em Efésios capítulo 6, versículos 10 a 18, Paulo fala sobre permanecer firme espiritualmente. O jejum fortalece exatamente essa permanência. Agora permita uma palavra direta ao coração. Talvez existam áreas da vida que ainda parecem presas, ciclos que se repetem, batalhas internas silenciosas. O jejum não é mágica, mas é uma ferramenta poderosa que Deus deixou para aproximar o coração humano da presença divina. Quem aprende a jejuar, aprende também a depender de Deus diariamente. Se esta mensagem alcançou sua vida até aqui, não deixe que tudo termine apenas como conhecimento. Abra o coração para Jesus Cristo. Reconheça Ele como Salvador. Entregue suas decisões, seus medos e seu futuro nas mãos do Senhor. A verdadeira transformação espiritual começa quando Cristo governa o coração. Procure uma igreja próxima da sua casa, caminhe em comunhão com outros irmãos e fortaleça sua fé diariamente. A jornada espiritual nunca foi feita para ser vivida sozinho. Inscreva-se no canal, ative as notificações e continue caminhando conosco. Um deles revela como fortalecer a oração diária e o outro explica. Assistir esses conteúdos será o próximo passo natural dessa caminhada espiritual. Que Deus abençoe sua vida, sua casa e sua família. Que a paz do Senhor Jesus Cristo permaneça sobre cada decisão e que o jejum se torne o início de uma transformação espiritual permanente.